Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, compartilhando a Palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você Romanos, capítulo 12, versículos 3 ao 8. O texto é um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que nós aprenderemos muito nesse texto aqui. Acompanhe comigo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amados, essa palavra aqui, ela nos incentiva, nos exorta, nos faz assim, desejarmos viver como corpo de Cristo. Eu acho que nós precisamos aprender a viver como corpo de Cristo. Afinal, nós não estamos separados, divorciados, desunidos uns dos outros. Nós não estamos separados uns dos outros. Não. Nós, como seres individuais, somos membros do corpo de Cristo e unidos uns aos outros, formamos o corpo de Cristo. É interessante que ele começa ali no versículo 3, o apóstolo Paulo nos dizendo, olha, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, nós não devemos pensar de nós mesmos mais do que aquilo que Deus depositou sobre nós. Mas é interessante que quando nós lemos aqui o contexto, ele está falando sobre os dons. Então não é uma questão simplesmente de identidade, afinal a nossa identidade é em Cristo e como cristãos, nós, a respeito da nossa identidade, nós pensamos, ao menos deveria ser assim, todos nós temos o mesmo pensamento. Somos a justiça de Deus, somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, né? A nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. Então, eu não vou pensar mais de mim mesma a respeito da minha identidade. Por quê? Porque em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Todos os que creem, todo aquele que crê, recebeu o direito de se tornar filho de Deus. É o que está lá em João capítulo 1, versículo 12. Então, meu conceito de mim mesma a respeito da minha identidade nem tem como ser maior do que o conceito que você tem, por exemplo. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, né? Nós cremos em Cristo, somos filhos de Deus. Mas eu acho interessante porque ele fala um conceito mais elevado e aí ele vai falar sobre os dons. Ou seja, nós não devemos achar que o nosso dom é maior, que o nosso dom é mais importante, que o nosso dom não, porque eu sou indispensável para o corpo de Cristo, mas aquele irmãozinho ali talvez seja dispensável. Isso é uma mentira, isso é um engano das trevas que tenta desunir, né, desassociar, criar divisão no corpo de Cristo. Isso não é bíblico. Então, quando a palavra diz que nós devemos ter um conceito equilibrado, é entendendo que o dom que eu recebi é importante, assim como o dom que você recebeu. Nós precisamos entender isso. E aí ele vai falar sobre esses diferentes dons, né? Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé.
Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Que eu me vejo incluída aqui, o meu dom é ensinar, eu amo ensinar. Então, ok, eu vou ensinar. Eu sei que tem pessoas que têm o dom para contribuir e eles contribuem generosamente. Essas são as pessoas que têm mantido ministérios como o nosso. Pessoas que têm um coração tão aberto, tão disposto, têm o dom para contribuir e eles não se preocupam com isso, eles contribuem generosamente, com liberalidade, sem problema algum. Amados, cada dom é importante no corpo de Cristo. Quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 16, está escrito que, à medida que cada parte realiza a sua função no corpo de Cristo, o corpo é edificado. Então, eu quero incentivar você a não ter um conceito mais elevado, ou se talvez você tenha um conceito, às vezes uma síndrome aí de inferioridade, achando que o dom que você recebeu não é importante. Amado, o dom que você recebeu é importante, sim. Nós precisamos aprender a viver como o corpo de Cristo. Eu sei que o meu dom é importante e que eu atinjo muitas pessoas ensinando, falando, através dos devocionais, dos estudos. E daí, às vezes, tem pessoas que não têm esse dom de ensinar, acham que elas não têm um papel importante, uma função, um dom importante no corpo de Cristo. Amados, cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um dom. Exerça o seu dom e não menospreze o dom alheio e não menospreze o seu dom. Não acho que o seu dom é inferior, não. Foi Deus quem te deu. E se Deus te deu esse dom, é porque ele é importante, sim. Então, eu incentivo você a ter um conceito equilibrado, segundo a medida de fé que você recebeu. Em nome de Jesus. E administre fielmente o dom que você recebeu. Não entre nesse engano de Satanás. Ah, não, isso aqui não é importante. Se foi o dom que Deus te deu, é importante sim para a edificação do corpo de Cristo. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.